nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Estamos de volta aqui no nosso canal da ADC, Assembleia de Deus Central em Araguari, para gravar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E agradecendo, como sempre, a sua companhia, a sua atenção. Muito obrigado por estar aqui visitando o nosso site, visitando o nosso canal. Eu sou o pastor Braulino Borges, juntamente com o pastor João Paulo, para mais uma lição, né, pastor João Paulo? Exatamente. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Borges, paz do Senhor, nossos irmãos que nos acompanham. Nós estamos aqui nesta feita para falar do tema da lição de número 11 deste nosso segundo trimestre, que é ética cristã, vícios e jogos. Será que nós temos muitas pessoas na nossa sociedade que estão viciadas em algum tipo de droga, álcool e outras drogas, ou mesmo que são viciadas em jogos? Certamente esse é um assunto relevante para os nossos dias. Exatamente, relevante, também preocupante. Os números que são demonstrados aqui realmente trazem um sinal de alerta e nós vamos estar tratando sobre isso. Se você tem a revista e quiser acompanhar conosco, nós vamos seguir a revista editada pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O pastor João Paulo falou, lição de número 11, ética cristã, vícios e jogos. O texto áureo está em Provérbios 15:16, que diz assim: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Verdade prática diz: Deus não criou o ser humano para ser escravo dos vícios nem dos jogos, pois segundo a palavra de Deus não podemos ser dominados por coisa alguma. Texto áureo e a verdade prática, né, pastor João Paulo, já trazem a verdade, um grande significado, uma mensagem para aqueles que nos ouvem, porque a palavra de Deus está falando da questão de uma vida comedida, mas uma vida justa, né? Porque às vezes é melhor você ter um pouco, mas sem perturbação, porque muitas pessoas ganham muito dinheiro, mas com perturbação. E a palavra do Senhor diz que a riqueza que o Senhor dá, ela não acrescenta dores. Então, tem riqueza que pode acrescentar dores. Certamente tem muitas pessoas nos nossos dias que são ricas, né, têm uma boa soma de dinheiro, talvez um patrimônio muito grande, mas se não tem paz. Verdade. E alguns ainda, com dinheiro, bem do ponto de vista financeiro, certamente ainda aliam a questão do vício e da jogatina e pioram, na verdade, o seu estado. Esse dinheiro que deveria ser uma bênção, talvez é uma porta para uma situação horrível que é o vício e o jogo, infelizmente. Isso. A leitura bíblica em classe, que ele vai basear a lição, tem Provérbios 28, do versículo 1 ao versículo de número 10, que é o provérbio de Salomão, né, falando que é melhor ser pobre na sinceridade ou na integridade do que caminhos perversos, trilhar caminho perverso para ser rico. Então, cuidado, né? Às vezes a pessoa, nesse afã de se enriquecer, vende até a alma, né? Faz qualquer negócio. Exatamente. E aí você vai ver que o prejuízo vem. Nós estamos falando não só dos prejuízos materiais, mas espiritual, que o pastor João Paulo falou. Você abre uma porta dentro da sua casa, na sua família, de males, e isso depois é muito doloroso. Objetivo geral: explicar que Deus não criou o ser humano para ser escravo dos vícios, é o que nós falamos na verdade prática, nem de jogos, e os objetivos específicos propostos pelo autor, comentarista, os tópicos da lição. Apresentar os vícios como degradação da vida humana, compreender que os jogos de azar são uma armadilha para a família e conscientizar a respeito da forma correta do crente viver uma vida sóbria, honesta e fiel a Deus. Pastor João Paulo, preliminarmente, o tema da lição parece que não tem muito a ver com o contexto cristão, porque é inadmissível que o crente viva dentro desse contexto de vício, jogatina e até mesmo da questão da embriaguez e do álcool. O senhor acha relevante tratar isso na escola bíblica dominical, dentro do contexto evangélico, pensando na família ou como informação para o cristão? Acho que, do ponto de vista cristão, para os crentes em si, para o cristão, logicamente que a prática dos vícios
e também da jogatina é incompatível com a ética cristã. O que nós queremos é enfatizar isso na igreja. Certamente nós vamos encontrar um crente com dificuldade, com o vício às vezes do álcool, ou às vezes um crente que também acha que até então, né, que ele pode jogar, participar de algum tipo de jogo de azar, que não é pecado, mas por outro lado também acho que talvez a questão mais importante a ser tratada, né, nós visualizarmos, é o grande problema que o Brasil como um todo tem relacionado aos vícios, né? Talvez muito mais em relação ao álcool e também em relação às drogas, né, que afeta de forma muito substancial a nossa sociedade. Então acho que vai servir aos dois propósitos, né? Falar com os crentes, deixá-los alertas acerca do perigo, algum crente ser instruído acerca disso e abandonar a prática que eventualmente esteja adotando, e olharmos como um todo a nossa sociedade. E seguramente, pastor Borges, muitas pessoas nas igrejas vão dar testemunhos da vida pregressa que tiveram, e às vezes tiveram uma vida terrível no envolvimento com as drogas, ou de algum parente, alguém próximo que está envolvido nas drogas, ou está preso, ou se envolver em algum crime em razão disso. Dificilmente alguém não conhece uma pessoa, alguém que viveu de perto esse drama. Exatamente. Acho que a maior relevância é isso, porque sempre alguém vai ter, ou um marido, seja uma irmã que é crente, mas o marido não é crente e está ali no vício da bebida e ela não sabe como lidar com aquela situação, ou também outra situação muito infeliz, que infelizmente a gente tem, são muitas mães que os filhos se desviaram e estão vivendo no mundo das drogas. Então acaba que faz sim parte da nossa realidade, e nós precisamos, como orientadores, formadores de opinião, estar trazendo esse assunto e ajudando pessoas que estão sofrendo, né, e gritando por algum tipo de ajuda. Nós vamos tratar aqui a introdução. O autor fala sobre uma vida moderada, honesta, e com o trabalho honesto, a boa administração, isso é responsabilidade do homem de Deus. Então, a vida cristã é regida por princípios. Nós temos falado isso desde o início da revista. O que o cristão tem que entender? Uma vida moderada. O que é uma vida moderada? Que não é uma vida desequilibrada. Tem gente que ganha muito dinheiro, mas gasta tudo, acaba que a família depois está em dificuldade de novo. O cristão não pode viver essa gangorra, esse sobressalto. Um dia está bem, ele tem que ter uma vida equilibrada. E essa vida equilibrada é sem susto e sem nenhuma preocupação demasiada. Vida moderada através do trabalho honesto e da boa administração da sua vida e das suas finanças. E tem um pouco a ver com a lição que nós falamos na aula passada. Sim, está ligado. Nós já tocamos esse assunto falando na lição anterior, que nós falamos de ética cristã e vida financeira. Acaba que, em muitos casos, a questão financeira está ligada necessariamente, né, ao vício e aos jogos, porque, como nós poderemos ver no desenrolar da lição, muitas pessoas afundaram a vida financeira justamente em razão dos vícios dos jogos. O motivo foi o vício. Exatamente. Tópico 1, falando vícios, a degradação da vida humana. E o autor usa uma expressão forte, né, de que tudo que escraviza o homem e faz ele perder os seus valores, isso não vem de Deus e gera degradação humana, né? Se o homem está escravizado, ele perdeu o controle e o domínio de si próprio. Exato. Então, isso por si só já está degradando a sua condição humana. O que o Cristo propôs para nós é exatamente a liberdade, o homem não viver escravo de mais nada, né? E esse vício acaba fazendo um retrocesso na vida do homem. Qualquer vício que seja, inicialmente nós já podemos concluir que ele contraria aquilo que a Bíblia diz. O Senhor disse muito bem acerca da liberdade do ser humano, da liberdade em Cristo para fazer aquilo que é correto. E se nós olharmos lá para o fruto do Espírito, nós vamos ver que uma das mais notáveis qualidades dele é justamente o domínio próprio, a temperança, né? Quem se deixa escravizar por alguma coisa não tem domínio próprio. Já perdeu. Quem se deixa escravizar por qualquer coisa, ele vem a ser dominado por esse mal que o escraviza. E, logicamente, essa pessoa, nesses termos, está fora dos propósitos divinos, né? Nós devemos ser escravos, sim, por assim dizer, só do nosso Senhor. Amém. Não dever nada a ninguém, como a Bíblia diz, a não ser o amor. Nesses termos, seria o ideal o homem ser escravo, né, entre aspas, de Cristo e do amor. Isso. O autor faz algumas divisões. Nós vamos tratar primeiro dos vícios do álcool, que é o tópico 1.1,
nós vamos estar abordando, depois as drogas, depois nós vamos falar dos jogos no tópico 2 e depois concluindo com a visão da ética cristã. Tópico 1.1, o pecado do alcoolismo. Muitas pessoas perguntam, é pecado beber? Então nós vamos aproveitar essa lição para também já deixar esclarecido esse ponto. Isso, pastor Borges. Esse é um assunto que talvez muitos pastores ou muitas pessoas que estão na igreja já foram abordados acerca dessa pergunta, né? Beber é pecado? É uma pergunta que todo mundo faz. Nós temos as mais diversas respostas. Sim. Daqueles que acham que nada é pecado, nós somos livres para fazer qualquer coisa, e até aqueles que, do outro lado da extremidade, demonizam o próprio fruto, ou a própria consequência da fermentação de algum alimento. Nós sabemos que a bebida alcoólica, às vezes uma bebida fermentada, não é somente aquela que é possível comprar, por exemplo, nos estabelecimentos comerciais. Mas a Bíblia trata dessa questão do álcool em dois exemplos muito notáveis, né? Em vários exemplos, mas dois são muito notáveis. Por exemplo, nós vemos inicialmente um homem dos mais justos que nós vemos narrados, relatados na Bíblia, que era Noé. Deus não achou ninguém justo em toda a terra, a não ser um homem só com a sua família, que era Noé. E Noé venceu as águas do dilúvio durante 1 ano, mas deixou-se perder e caiu diante de uma taça de vinho. Então é um paradoxo daquilo que o álcool fez na vida de um homem, que mostrou-se nu dentro da sua tenda para os seus filhos, após ter ingerido bebida alcoólica demasiadamente. O outro exemplo, pastor Borges, eu acho que nossos alunos, nossos irmãos podem observar também, é o exemplo que está lá no livro também de Gênesis, e que nos mostra o exemplo de Ló. Ló, então, o sobrinho de Abraão, que depois de embriagar-se na sua tenda, de ser embriagado pelas suas filhas, numa noite coabitou, teve relações sexuais com a filha mais velha, e na outra noite também embriagado por elas, teve relações sexuais com a filha mais nova. Então cometeram ali o incesto. Tudo isso ligado ao álcool, tudo isso ligado à bebida alcoólica, que o autor nos advertiu aqui por vários versículos do livro de Provérbios, que é realmente um mal que deve ser evitado sob pena de sérias consequências. Isso. O autor coloca que a embriaguez, o álcool, ele altera o raciocínio, ou seja, ele prejudica a capacidade cognitiva da pessoa. Está aí o resultado do nosso trânsito, pastor João Paulo? Isso. Quantas vítimas fatais têm sido formadas no nosso trânsito, fruto de alguém embriagado ao volante. Porque a pessoa bebe, ela acha que é um piloto de Fórmula 1, mas ele perde essa capacidade cognitiva, ele tira esse raciocínio dele. Então, o álcool, ele é um inimigo da sociedade. Certamente, eu também acho, pastor Góes, que certamente muitas pessoas que nos assistem e que estarão na igreja, no próximo domingo, já tiveram a infelicidade de ter a notícia de alguém que se acidentou, que provocou um acidente porque estava embriagado. Quantas vezes nós já não vimos na internet, em reportagens, pessoas que provocaram acidente, ao serem entrevistadas, estavam completamente fora de si em razão da bebida alcoólica. Tanto que hoje a nossa legislação, no Brasil, prevê que esse tipo de conduta é crime. A pessoa que bebe e dirige ali sob o efeito do álcool, ela está cometendo um crime. Se ela for parada numa situação de fiscalização da polícia, ela vai ser presa em flagrante delito e vai ser conduzida para a delegacia. É a lei seca, como nós conhecemos. Ok. E só para finalizarmos aqui essa questão, é a terceira causa de morte no nosso país, é a questão do uso do álcool. Aí você fala, não, por causa do trânsito, não é só por causa do trânsito, por causa das doenças que se desenvolvem. E aí nós vamos vendo um efeito em cadeia. O uso do álcool, além do prejuízo na família, do endividamento, da dificuldade que a família enfrenta, além da violência no trânsito, que aquele que dirige embriagado provoca, ainda tem as doenças que são derivadas, e essas doenças acabam também vindo e afetar o próprio SUS, que prejudica outras pessoas que têm tratamento de doenças que foram adquiridas, independente de vício. Então acaba assim, sendo um mal que atinge a sociedade de uma maneira bem generalizada. Além disso que o senhor colocou,
nós temos ainda um outro dado importante, que é o alcoolismo ligado à criminalidade também, né? O indivíduo às vezes bebe e fica muito, né, disposto a enfrentar a qualquer um, acaba cometendo crimes, muitos deles sob efeito do álcool, agride as esposas, né, tem a prática da violência doméstica, agride outra pessoa, e como o senhor disse, isso tudo cai na conta de quem? Tudo cai na conta do SUS. A Polícia Militar, que é paga com o nosso dinheiro, dos impostos, tem que atender esse tipo de ocorrência. A Polícia Civil também, que é paga com o dinheiro dos nossos impostos, tem que estar, então, também envolvido na investigação. E o SUS, que é pago também com o nosso dinheiro, tem que ficar atendendo a demanda de quem não tem domínio, quem é beberrão, cometeu o crime, às vezes, e está lá usando o nosso dinheiro, né, que poderia estar atendendo outras questões mais urgentes, mas estão ali ocupando, né, o nosso dinheiro em conta, em decorrência de uma coisa, né? Nós podemos resumir numa palavra aqui, que é o pecado. Pecado, exatamente. Mas aí surge uma pergunta, por que as pessoas bebem? O autor fala de forma superficial, né, que leva a pessoa a beber. Nós podemos definir alguns motivos que levam a pessoa a chegar ao vício. O pastor Jonas fala muito em suas pregações que nenhum alcoólatra começou bebendo uma garrafa de bebida daquelas mais fortes. Começa bebendo socialmente, né? E aí isso vai perdendo o controle. Mas o motivo, nós podemos elencar alguns motivos que levam a pessoa a beber? Do ponto de vista espiritual, pastor Borges, né, aquilo que a Bíblia nos mostra acerca da satisfação em Cristo, certamente a pessoa começa a adquirir qualquer vício ou entra em qualquer vício em razão da falta da comunhão com Deus, a falta de uma plena comunhão com Deus. Quem está em uma plena comunhão com Deus e alimenta isso, dificilmente a pessoa vai se entregar a qualquer vício. Agora, do ponto de vista sociológico, humano, nós poderíamos talvez elencar, né, várias hipóteses. Talvez a pessoa tenha determinado determinado medo ou alguma frustração na vida amorosa, na vida financeira, e aí isso faz ela talvez buscar um consolo na bebida. Talvez um jovem, né, para ser integrado a um determinado grupo, do qual ele quer fazer parte, e ele não pode, né, se demonstrar fraco, ele também faz uso da bebida alcoólica. Ou talvez por o próprio marketing, né, dos nossos dias, da mídia, mostrar que a bebida alcoólica pode estar relacionada a prazer, a um bem-estar, as pessoas às vezes bebem, pensando que se elas beberem, né, a vida delas vai se tornar tão boa quanto é mostrada lá na televisão. Né? Então, talvez um conjunto de coisas que leva as pessoas a enveredarem por esse caminho. Isso, são muitos os fatores, o pastor João Paulo deu alguns exemplos, mas que nenhum justifica, na verdade, o ingresso nesse caminho. Nós vamos já passar para o tópico 1.2, a escravidão das drogas. É considerado o mal do século. Uma cena que talvez tenha chocado o Brasil foi quando o prefeito de São Paulo tentou acabar com a Cracolândia, e nós vimos que aquelas pessoas se tornaram verdadeiros zumbis, que eles saíram em grupo, migrando, que foram expulsos ali do espaço onde eles ocupavam, chamado Cracolândia, e passaram a madrugada perambulando porque não queriam voltar para casa. Aquilo ali já se tornou a vida deles, ou o fim da vida deles. E uma cena que me chocou, pastor João Paulo, é ver esse povo, eles continuavam juntos porque eles pensavam ou tinham a convicção de que aquela vida ia voltar, que aquilo não ia prosperar. Até foi oferecido tratamento para eles e eles recusaram esse tratamento, e nós ficamos vendo aquela cena com muito terror, né? Muito horror. E ali ficou demonstrado realmente o que esse vício é capaz de fazer. Nós vamos falar então sobre a escravidão das drogas. A palavra não podia ser outra, né? Escraviza mesmo. Isso. Lembrando que a droga ilícita, que é o que nós vamos falar aqui agora, né? O crack, a maconha, a cocaína, o êxtase, né? Igualmente o álcool é uma droga também. Sim. Está nos mesmos termos. Só que nós vemos que no nosso país, por exemplo, drogas como o álcool e o cigarro estão legalizados, então o governo tem a sua parcela de contribuição para a legalização disso, mas também causa males terríveis. E acerca dessas drogas agora, ilícitas, né, nós sabemos, como o senhor disse, talvez é o maior mal de todo o século. Quantos jovens, quantas pessoas adultas
quantos às vezes idosos estão sucumbindo na vida em razão do vício, talvez, né, principalmente, não só ele, mas talvez em razão do crack, que é esse resíduo aí, uma das drogas mais baixas, mais baratas e mais destrutivas que tem escravizado a nossa sociedade. Gostaria de ler, pastor Borges, aqui para os nossos telespectadores, pessoas que estão nos assistindo, alguns versículos aqui do livro de Provérbios, que se aplicam, acho que tanto ao vício do álcool, como ao vício da droga, ou qualquer outro vício. Provérbios, no capítulo número 23, e o versículo 21, Provérbios 23, 21 diz o seguinte, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Se existisse nesses dias aqui a droga, o crack, por exemplo, a cocaína, a maconha, possivelmente, quero conjecturar aqui, o escritor deveria ter incluído aqui não só o vício da bebida alcoólica, mas também nós poderíamos dizer da seguinte forma: porque o usuário de drogas e o comilão caem em pobreza. Nós poderíamos, eu penso, ler dessa forma também. Só mais dois versículos no livro de Provérbios, no capítulo 23, os versículos 31 e 32 diz assim, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e escoa suavemente. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Versículo também que eu penso que se aplica a qualquer tipo de droga. A pessoa que olha, que deseja e que acha que ela pode ser consumida de forma prazerosa, o final é morte. Entorpece, né? Tira a cognição. A razão. Exatamente. E dentro disso também, 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Exercer o domínio, tirou a sua capacidade de raciocínio, está errado. Além de ser pecado, nós sabemos que em alguns casos até crime, como o senhor bem falou. Então, drogas, não tem nem que conversar, não pode fazer parte da vida de ninguém, não é só do cristão. O mal que tem causado na sociedade, então ninguém tem que se aproximar disso. Porque quem lucra, na verdade, são só os traficantes, que são riquíssimos, ganham muito dinheiro à custa da destruição de vida de jovens, e a maioria que estão se perdendo são jovens. Né? Com certeza, a grande maioria são jovens. Né? Que, infelizmente, nós temos essa parcela da nossa sociedade que não tem, em primeiro lugar, se dedicado aos estudos, não tem também se dedicado ao trabalho, de fato, a buscar um emprego. Nós sabemos que tem uma grande parcela de pessoas desempregadas, que não é culpa delas, mas nós temos também uma parcela de pessoas que não desejam estudar, às vezes nem trabalhar, mas encontram, às vezes, tempo para se dedicar ao vício da droga. E a maioria deles, de fato, são jovens. Os números que o autor coloca, que no mundo todo, quase 200 mil pessoas morrem em decorrência do uso de drogas. Só no Brasil, 30 mil pessoas por ano morrem em consequência desse uso. Então, nós temos que realmente parar e pensar, falar, o que está acontecendo, o que nós podemos fazer como igreja. Acho que a igreja tem que se apresentar nesses momentos, e também que nós sabemos que a única maneira de sair é a pessoa sendo liberta por Cristo, porque nós sabemos que as clínicas, por mais que elas se esforcem, o índice de recuperação nas clínicas onde não tem ali esse condão de levar a pessoa a ter um encontro com Cristo, é muito pequeno, em torno de 10% daqueles internos que se recuperam. Então, somente a pessoa tendo uma mudança de vida para poder alcançar a libertação disso. Né? E a Igreja Evangélica, como o senhor disse, faz um trabalho maravilhoso nesse sentido, que é manter essas clínicas terapêuticas. Né? Acho que a grande maioria delas, talvez, funciona ali em razão da disposição da pessoa que está à frente. Às vezes recebe ajuda das pessoas que estão na sociedade em volta, algumas delas recebem subvenção do governo, mas nós contamos mesmo com a disposição e com a fé dessas pessoas que mantêm essas clínicas para salvar vidas. A Igreja Evangélica está presente ali nessa parcela da sociedade que às vezes de fato, afastada e detestada, e quando quase ninguém deseja essas pessoas, a Igreja Evangélica está ali com as portas abertas, através das clínicas. Mas, como o senhor disse, a parcela de recuperação às vezes é muito pequena.
Até porque também depende da pessoa desejar. Se a pessoa não quiser, dificilmente vai acontecer uma mudança na vida dela. Amém. E entender que ele é doente, né? E que precisa de uma cura, né? Cura espiritual e cura também física. Podemos avançar para o tópico de número 2? Sim. Jogos de azar, uma armadilha para a família. O jogo de azar é uma questão que muitas pessoas fazem parte da sua vida, a questão dos jogos de azar, desde novinhas. Uma primeira experiência que as pessoas têm, e é muito antiga, é o tal do jogo do bicho, que antes era comum nas famílias, tal, de fazer uma fezinha, né? E às vezes a pessoa passava aqui despercebido, porque o valor da aposta tem um valor até irrisório, são 50 centavos, R$1, e a pessoa pensa que aquilo, não, eu aposto pouco, que não vai fazer falta, mas todo dia R$1, final do mês são R$30, e acaba que R$30 já era a carne, a mistura que estaria ajudando a família. E o que leva a tudo isso? Primeiro, a ilusão do ganho falso. Isso está muito bem relacionado também à questão da cobiça e ambição, né, pastor João Paulo? Correto, né? Às vezes a tentação de ganhar um dinheiro aplicando uma quantia muito pequena revela o que está no coração da pessoa e ela tem às vezes a ilusão de que vai que ela ganha e fica rica sem poder fazer muito esforço. Sabendo que o que a Bíblia diz, como regra para todo ser humano, é que nós devemos ganhar o nosso dinheiro de forma honesta através do suor do nosso rosto. Essa é a regra para o ser humano. Então esse desejo de ganhar um dinheiro fácil, através de pouco esforço, pode na verdade revelar o que está no coração da pessoa, né? Um apego excessivo ao dinheiro, mesmo a cobiça. Não que todas as pessoas que joguem, né, sejam avarentas, né, e de fato cobicem dinheiro. Talvez alguém pense, né, vai que eu ganhe e dou uma arrumadinha na minha vida, consigo ajudar uma pessoa, mas os males que estão por trás do jogo, né, são muito maiores do que às vezes essa boa fé de algumas pessoas. Tem gente que fala, não, eu quero ajudar os outros, né? E aí fica tentando. E essa ilusão do ganho fácil, a pessoa, acertar sorte grande, será que existe sorte mesmo? Será que esse dinheiro traz realmente, mesmo que a pessoa ganhe, esse dinheiro traz felicidade? Provérbios vai dizer que a riqueza do Senhor, ela abençoa e não acrescenta males. Mas nós temos visto pelo histórico de pessoas que ganham esses grandes prêmios, como nós temos aquele Senna, que ganhou um prêmio, um milionário, e foi morto pela própria esposa. Isso aí está muito bem divulgado, por isso nós estamos tratando. E a riqueza para ele foi bênção ou foi maldição? Maldição, com certeza. Maldição, né? Com certeza seria melhor que ele vivesse a sua vida humilde, que ele vivia, né? Às vezes, em algumas pessoas até com um pouco de restrição financeira, mas era melhor viver nessas condições do que ser um milionário morto, né? Com certeza. Né? Isso levou a cobiça da mulher. E nós temos no Brasil, não é só o que talvez cativa mais as pessoas, né? Seja o jogo da loteria, por conta da monta, né, do dinheiro, que se alguém ganhar, é um dinheiro realmente um valor muito, muito volumoso. Mas nós temos pessoas enveredadas em outros jogos, né? Tem muita gente aí que não abre mão do bingo no final de semana. Outros já depositaram muito dinheiro nos caça-níqueis. Nós temos também o famoso jogo do bicho. Então, além de outros jogos também que nós temos aí, né, que envolvem às vezes cartas, baralho. Então, muitas pessoas realmente do Brasil, né, empenham ali determinada quantia de dinheiro no jogo e perdem dinheiro no jogo. Por quê, pastor Borges? Não tem como todo mundo ganhar. Verdade. Não tem como todo mundo ganhar. A própria loteria, que é um tipo de jogo que é regulamentado no nosso país, não é crime. Para ela pagar aquele prêmio ali, às vezes de milhões de reais, aquele prêmio só é pago porque a arrecadação foi muito maior do que aquilo. Então, se alguém ganha milhões de reais, ele está ganhando, na verdade, o que muitos outros brasileiros abriram mão na intenção de ganhar.
Exato. Aquele dinheiro não vem do governo. O governo ou a loteria não está dando esse dinheiro, né, abrindo seus cofres e premiando alguém de boa vontade. Ninguém faz isso. Aquele dinheiro é de outras pessoas que jogaram, e às vezes jogaram até, né, privando a sua família de algum bem ou privando-se a si mesmo de algum bem, né, e aquele dinheiro que está sendo arrecadado pelo ganhador é dinheiro de outras pessoas. Exatamente. E é por causa disso mesmo que esse dinheiro ele vem com tanta carga negativa. Porque a pessoa, ganha, mas quantos milhões perderam e ficam... E não pensa que a pessoa... graças a Deus que fulano ganhou, estou feliz por ele. O sentimento não é esse não, cara. O sentimento devia ser eu, esse dinheiro era meu. A pessoa fica com raiva porque não foi ela. E toda essa carga negativa é transferida para o ganhador, porque a pessoa está com aquela inveja, né? E não tem nada de inveja santa, não, porque inveja é inveja mesmo e é pecado. E a pessoa ganha, mas acaba recebendo ódio de todos aqueles que queriam ganhar. Os males dos jogos na família. Acho que quem é o principal atingido é a família, que é ela que tem que amargar lá a frustração, a decepção daquele jogador, a vergonha e também a falta de dinheiro, porque o dinheiro ficou tudo lá. Família é a grande prejudicada, né? Sim, e nós estamos aqui falando só inicialmente de um jogo que é lícito, ou seja, não é proibido no Brasil, que é a loteria, por exemplo. Esses jogos são regulamentados. Mas temos outras consequências também, pastor Borges, que envolvem aqueles jogos que são clandestinos. Muitas famílias são afetadas, porque às vezes os indivíduos ligados aos jogos clandestinos, eles às vezes empenham ali todo o seu dinheiro da família, e quando perde tudo, às vezes não tem condição de continuar jogando, ou não tem condição de pagar, e às vezes eles podem abrir mão até de um bem familiar. E em alguns casos, se não pagam, em alguns casos nós vemos que pode envolver até a própria criminalidade, a morte do devedor, o financiamento do tráfico de drogas, o financiamento do tráfico de armas, por exemplo, no jogo do bicho, ou mesmo na agiotagem, porque o indivíduo, em alguns casos, o agiota, ele empresta o dinheiro para o jogador, e o jogador, na ânsia de tentar ganhar, para pagar a dívida, vai se afundando mais e mais e mais e mais, daqui a pouco, infelizmente, ele tem alguém cobrando ele, e talvez alguns cobrando até de forma violenta, com ameaças de morte, com ameaça à família. Em nenhuma circunstância o jogo vai trazer consequências benéficas para a família. Alguém vai indagar, mas o indivíduo que ganha? Não tem como alguém ganhar uma bolada grande de dinheiro, por exemplo, e permanecer em paz na sua própria cidade. Ele vai querer permanecer oculto, que ninguém o identifique, depois de algum tempo vai vir a descobrir que ele ganhou o dinheiro e ele não vai ter paz, infelizmente. Quem tem muito dinheiro, de uma hora para outra assim, dificilmente vai ter paz, vai ter sossego. A própria família procura, muita gente pedindo, né, querendo, como o dinheiro veio, entre aspas, fácil, as pessoas acham que ele tem obrigação de ajudar e começa ali, ele nega, aí vai criando inimizade com família, né, as pessoas vão se distanciando, e o prejuízo é muito grande, realmente. As consequências para a saúde, né? O autor aborda a questão do jogador viciado, que ele acaba adquirindo algumas doenças. Que doenças são essas? Em primeiro lugar, o autor coloca para a gente aqui que a compulsão em si do jogo, essa patologia, por si só, ela pode ser tratada como uma doença mesmo. Então já é uma consequência para a saúde, né? A pessoa que tem a necessidade de jogar para satisfazer, um desejo pessoal. Então, às vezes, não é nem a situação de ela depender financeiramente de ser bem-sucedida no jogo para pagar uma dívida ou para atingir um sonho. Mas tem pessoas que têm a necessidade. Fisiologicamente, ela tem que jogar, ela precisa jogar. Se ela não jogar, em alguns casos, a psiquiatria fala que alguns indivíduos, se não satisfazerem esse seu desejo, ele pode apresentar sintomas tais quais do dependente químico de abstinência. Se ele não joga, às vezes, ele pode passar até mal, porque ele é viciado e ele precisa jogar. Ele não se sente bem se ele não jogar. Então pode ser tratado, certamente, as pessoas já entendem dessa forma, como uma doença mesmo. E cerca de 80% dos viciados em jogos de azar relata algum tipo também de ideação ou de ideia suicida. Às vezes o indivíduo deve tanto que ele só vê um caminho para se ver livre das dívidas. Tirar a própria vida.
Então, olha, as consequências realmente para a saúde do indivíduo pode ser muitas, né? Lembrando que, né, a banca, né, dono do jogo, nunca vai ser prejudicado. Então, para uma pessoa ganhar uma boa quantia de dinheiro, tantas outras já perderam, e quem domina ali realmente, né, quem gerencia o jogo, ganhou muito mais ainda. Verdade. Não é algo salutar de forma nenhuma para ninguém. E falando da saúde, né, adoece, nós falamos da família, mas acaba que a família adoece junto. Com certeza. O próprio sofrimento com essa pessoa dependente vai fazendo com que as pessoas vivam a tristeza, pode ter uma depressão e acaba atingindo toda a saúde da família como um todo. Pensando na tragédia de um pai de família receber o dinheiro, recebe seu salário do mês e a família aguarda que ele chegue em casa com o dinheiro, para suprir as carências da família. Aí talvez ele dê a informação que perdeu o dinheiro todo no jogo. Pensa, que decepção, que tristeza. Muito triste. É algo terrível. Tópico 3. Vivamos uma vida sóbria, honesta e fiel a Deus. Eu acho que o que nós menos temos visto na nossa sociedade é isso. Essa paz de espírito, essa paz no lar, porque são tantos problemas que a família tem vivido, tantos vícios, tanta coisa tem dominado o homem, que se a gente achar um lar que está vivendo isso, essa vida sóbria, honesta, fiel a Deus, isso acho que está cada vez mais escasso. Por isso que essa lição ela é tão atual e tão necessária. Tópico 3.1, você que está acompanhando, diz a bênção da sobriedade. O que o autor está abordando nesse tópico? Pastor Borges, eu acho que uma das coisas mais relevantes aqui para nós observarmos, como o senhor já disse que nós temos muitos problemas na sociedade, é que todos nós precisamos de um padrão. Todos nós precisamos de um padrão através do qual nós vamos acabar comparando a nossa vida, né, e tentarmos atingir um ideal. Infelizmente, muitos brasileiros, né, muitas pessoas da nossa sociedade, têm adotado como padrão de vida aquilo que a mídia passa, aquilo que a sociedade em volta passa, né, e esquece do padrão que a Bíblia diz. Nesse sentido, nós estamos falando aqui, financeiramente, né, a Bíblia fala que nós devemos nos contentar se nós tivermos o que comer e o que vestir, nós devemos estar satisfeitos. Jesus também falando sobre esse assunto, lá no livro de Mateus, no capítulo número 6, ele deixa claro para nós que nós não devemos nos desesperar e ficar ansiosos quanto à nossa comida, quanto à nossa bebida, quanto ao nosso vestuário, quanto ao local de morar. Se nós temos essas coisas, nós deveríamos, primeiro, né, ser gratos a Deus. Não no sentido de não buscar melhoria, não é isso. Mas nós deveríamos ser gratos a Deus. Agora, essa sobriedade falta certamente a maioria dos brasileiros, que querem, às vezes, por causa de um padrão que é passado midiaticamente, né, ter mais. Querem ter uma casa maior, o que não é, né, pecado em si. Querem, às vezes, ter um carro melhor, querem fazer viagens internacionais. Nada disso em si, nós sabemos que é pecado. Correto. Mas às vezes tem pessoas que acham que quando elas só estarão satisfeitas, só estarão realizadas quando elas atingirem esses padrões. Então elas não têm paz em si mesmas, elas não têm sobriedade, elas andam às vezes buscando um padrão que foi estabelecido não pela palavra de Deus, mas pelo mundo. E isso causa um sofrimento muito grande. Você buscar aquilo, e Salomão chama isso de correr atrás do vento. O que é correr atrás do vento? Você não vai conseguir alcançar e nem pegar isso. Aqui, eu quero que a gente faça um parênteses aqui, que o autor fala muito em ambição. A ambição em si não é pecado, né? Que parece que ele coloca aqui o pecado quando a ambição está ligada à cobiça, porque nós temos que diferenciar a ambição de ganância. A Bíblia fala, não ambicioneis coisas grandes demais. Então, a ambição moderada, o que é a ambição? Você crescer, você trocar de carro sem ficar com dívida, juntando dinheiro, você melhorar sua casa, pintar. Essa ambição, que é uma ambição moderada, equilibrada, ela em si não teria problema. O problema é quando se é aliada à cobiça que se torna ganância. Seria nesse sentido? Eu penso também com o senhor que é nesse sentido. Tem pessoas que ambicionam alguma coisa e não medem esforços, às vezes praticando até ilícitos ou se endividando para satisfazer. Nós sabemos que isso é fora do propósito da palavra de Deus. Agora, se alguém tem desejado coisas que são compatíveis com a vida cristã e tem alcançado isso de forma honesta e lícita,
a Bíblia não condena de forma nenhuma isso. Ainda que os bens materiais, obviamente. Amém. Então, as pessoas às vezes falam, eu não posso sonhar? Não, sonhar é ter ambição. Só que essa ambição é centrada, equilibrada, bíblica, que é desejos moderados, né, que a gente tem que ter na vida, porque também ao contrário, o ostracismo é pecado. O Salomão combate muito isso, o preguiçoso. Tem gente que é acomodada, até mesmo dentro da igreja. Não, tudo tá bom. E às vezes a mulher sofre porque é o marido que não, a torneira tá pingando. Não, tá bom, mulher, vamos viver. Isso é uma desculpa e é o outro extremo também, né? Com certeza. Preguiça não procede de Deus, né? Aí tem o conselho, nós sabemos lá, o conselho bíblico, né, que fala assim, vai ter com a formiga, o preguiçoso, né? Aprender com a diligência da formiga. Eu penso que nenhuma formiga quer ficar rica, mas também, né, ela não fica parada, né, esperando acontecer, né, algum milagre na vida dela. Ela trabalha diligentemente durante o período, a estação do ano que é mais favorável, para que quando vem o inverno, vem as estações difíceis, ela possa ter o mantimento ou o devido suprimento. Ok. Tópico 3.2, caminhando já para o encerramento, honestidade e fidelidade, né? Uma vida honesta, a pessoa honesta não explora o seu próximo, conduz seus negócios temendo ao Senhor. Acho que a lição fecha com chave de ouro, a base de tudo é isso, honestidade e fidelidade. Às vezes está faltando muito isso no caráter do brasileiro, e isso tem que voltar a ser questão de honra para todos nós, né? Importante que você usou a palavra voltar. Então, parece que remete a algo que já aconteceu no Brasil, né, na nossa sociedade. Então, nós às vezes vemos contar pela boca dos nossos pais, né, ou avós, que antigamente, né, em tempos remotos, as pessoas eram mais honestas. A palavra de um homem, ela tinha um peso maior. As pessoas só compravam aquilo que elas realmente necessitavam e, em regra, gostavam de pagar à vista. Ou se necessitassem de alguma garantia, em algumas ocasiões, a palavra da pessoa era a própria garantia. Nós vemos que o nosso comércio, por exemplo, local, há anos atrás, usava uma prática que hoje, né, muitos nem pensam usar, que era o uso de um pequeno livreto, né, ou chamada caderneta, em que o indivíduo às vezes tinha uma contabilidade em um determinado estabelecimento comercial e tudo que ele devia era assinado ali, sem nenhuma garantia de um cheque, uma nota promissória, nenhum bem, né? E o comerciante acreditava que ao final do mês, né, o seu cliente, ali com a caderneta, ia pagar toda a dívida, sem ficar devendo nada. Nós sabemos que hoje tem o cartão de crédito, tem o cheque, tem o crediário e muitas garantias, e mesmo assim as pessoas ficam devendo. Nós deveríamos voltar então, como o senhor usou aqui a palavra voltar, né, à sobriedade e à honestidade. Quando as pessoas realmente, né, só compravam aquilo que podiam pagar, eram honestas, não fugiam das dívidas, e tinham um comportamento mais próximo à nossa sociedade como um todo. Parece que tinha um comportamento mais próximo dos padrões bíblicos. Isso, o senhor falou algo muito sério, não fugiam das dívidas. Que pode acontecer, a pessoa cristã, fiel, acontece um acidente, alguma coisa, perde o emprego, e infelizmente a pessoa não programou aquilo, mas fica endividada. O que é errado? A pessoa fugir, evitar o credor. E tem muita gente que às vezes o credor bate na porta, manda falar que não está, passa na rua, muda de rua. Isso é errado. O cristão ele tem que ser aquele primeiro que vai falar, eu estou com um problema, estou aqui, meu endereço é esse, minha casa é aqui, eu vou me capitalizar e venho acertar contigo. Jamais fugir, né? Com certeza. E de fato, se ele empenhar a palavra, se ele explicar que realmente está em dificuldade financeira, ele realmente se empenhar para pagar aquilo que ele deve. Porque tem gente às vezes que alega que está em dificuldade financeira, mas continua viajando, passeando, né, aos finais de semana, você encontra um indivíduo, né, em vários lugares da cidade, que se ele tivesse realmente numa situação financeira constrangedora, ele estava poupando cada centavo para pagar as suas dívidas. Então tem pessoa que às vezes, infelizmente, perdeu, né, a vergonha, né, e alega, sou devedor, né, eu não nego, pago quando puder. Nós sabemos que, do ponto de vista cristão, nós devemos que zelar pela nossa conduta, pela nossa vida moral,
Até porque isso pode trazer, pastor Borges, prejuízo para a própria igreja. Verdade. Própria igreja. Alguém que ostenta o nome de cristão e membro de determinada igreja que não é honesto, que é infiel diante da sociedade. Acaba tudo repercutindo na igreja Com como um certeza. todo. Então, essa é a nossa lição de número 11, ética cristã, vícios e jogos. Muito cuidado com isso, não entre. Porque às vezes assim, a pessoa entra de brincadeira, seja do vício das drogas lícitas, das ilícitas, até do jogo, vamos brincar. Às vezes até começa brincando, compra um joguinho de bingo inocente para as pessoas brincarem em casa, né? Nem começa valendo. Aí um da ideia começa de ali, sair dali para ir para o mercado depois profissional, é um passo, né? Tudo começa pequeno, mas a proporção que isso depois pode tomar, nós não sabemos. Então, a lição de hoje vem dar esse alerta, que nós precisamos realmente falar, discutir. Os problemas, eles não podem ser evitados, né? E a maneira de nós combatermos também é esse debate, né, pastor João Paulo? Falar sobre o problema. Ignorar, muitas vezes, jamais traz solução. A Bíblia tem resposta para todas as coisas. Aquelas questões que não estão explicitadas na Bíblia, por exemplo, nós falamos aqui de determinadas drogas que não existiam à época dos tempos bíblicos. Mas a Bíblia tem princípios para que nós possamos analisar toda e qualquer situação ao nosso redor. Então nós ficamos com a palavra de Deus e queremos realmente que a palavra de Deus guie a nossa vida e nos ajude, por meio do Espírito Santo e do nosso Senhor Jesus Cristo, a viver uma vida de sobriedade e honestidade. Isso. Então, finalizando a nossa lição, finalizando o tema de hoje, a conclusão que nós trazemos é isso, que o cristão, ele tem que resistir. O próprio Deus falou para Caim que eis que o pecado estava à porta, mas cabia a ele resistir, não deixar dominar. Então, a recomendação é essa: o pecado está à porta, você vai ser tentado, vai receber o convite, mas resista, porque esse é um caminho reprovável, uma prática reprovável pela palavra de Deus. Acho que a conclusão geral é essa. Isso, pastor Borges. Nós podemos concluir dessa forma. Temos a palavra de Deus como padrão ético para a nossa vida também. Afastemo-nos dos vícios e dos jogos de azar. Isso, eu me despeço, deixando o meu abraço, meu carinho, a paz do Senhor Jesus, pastor João Paulo, nos despedindo dos nossos internautas, irmãos e amigos. Deus abençoe você, internauta. Próximo domingo, então, fica aqui nossa recomendação de costume. Procure uma igreja, Assembleia de Deus, próximo de você, e vá à Escola Bíblica Dominical e estude este tema bíblico sobre ética cristã, vícios e jogos. Afaste-se disso e volte para Deus em nome de Jesus. Amém.